Olá, bem-vindo ao Pense Nisso. Este é mais um episódio do nosso bate-papo. A ideia é justamente trazer reflexão e trazer devocional que realmente possa tocar o seu coração. Venha conosco. Hoje nós teremos a presença de uma pessoa excepcional e queremos bater um papo com essa pessoa. Sem a menor dúvida, vai agregar muito valor à sua vida, à sua jornada espiritual, à sua jornada de vida como um todo. Temos hoje aqui nos nossos estúdios pastor Silmar Coelho, conhecido por muita gente. É difícil encontrar alguém que não o conhece. E o mais importante é que o pastor Silmar, doutor Silmar, bispo Silmar, ele é um homem que tem uma experiência vastíssima e dentro do contexto daquilo que nós queremos falar, abordar hoje devocionalmente, nós queremos falar sobre o cuidado de Deus, esperança e cuidado. Este é um tema onde ele surfa, onde ele passeia por causa de muitas experiências que ele tem tido ao longo da vida, não simplesmente lido em páginas dos livros que estão por aí, mas a própria vida dele, ele tem experimentado muitas instâncias onde precisou depender do cuidado de Deus. Todos nós temos momentos onde realmente nós precisamos do cuidado de Deus e precisamos discernir e entender que não é por nossa causa, mas tudo é por causa de Deus e sempre Deus está lá. Bem-vindo, pastor Silmar, a esse Pense Nisso. Queremos ajudar o pessoal a pensar. Claro, bem-vindo. Um grande prazer estar com você, uma grande alegria rever pastor Edmar, amigo de longa data, e poder falar a você de esperança, de consolo, de alegria em meio à tribulação, porque servimos a um Deus que transforma a tristeza em alegria e que nos dá uma alegria que ninguém pode tirar. Pense nisso. E nosso desejo aqui hoje, pastor Silmar, uma vez mais, ao longo da nossa jornada, nós passamos por momentos que parece que Deus não está lá. Verdade. Nós temos sentimentos, nós temos momentos, nós temos tristezas, alegrias. Tem alguns momentos que parece que Deus não está lá, nem mesmo no canto. Mas a bem da verdade é que Deus está sempre lá. E o senhor, conhecendo um pouquinho da sua trajetória, experimentou muitos momentos e esses momentos, acredito eu, ajudaram a forjar a pessoa que o senhor é. E não somente a sua pessoa, mas a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Compartilhe um pouquinho para nós sobre esta questão de parece que Deus não está lá, mas Deus sempre está presente. Verdade. A minha vida começa logo no meu primeiro ano de casado, o segundo ano de casado, com a morte do meu primeiro filho, que ele nasceu morto. Depois o segundo teve uma mancha no cérebro, o terceiro nasceu estéril. Eu tive um infarto com 38 anos. Né? Roubaram o meu carro na porta da igreja, roubaram a minha casa enquanto eu pregava no Rio. E meu pai morreu praticamente dentro do meu carro com 51 anos. Meu filho mais velho teve 23 câncer no corpo. Minha mulher teve um AVC, ficou 18 dias sem andar, sem falar, toda torta, e o médico disse que não vai vir esperança. Eu costumo dizer, pastor Edmar, que se a gente lê os evangelhos, Jesus faz um milagre, aí tem um tempo que Jesus não faz nada, depois ele faz outro milagre, depois outro tempo que não faz nada, depois outro milagre. A vida também é assim. Viver quando está havendo milagres é muito fácil. Viver quando tudo vai bem é muito fácil. Mas o segredo da vida cristã é você viver quando Deus não está fazendo nada. Veja bem, Abraão é o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Você já pensou nisso? Por que ele é o pai da fé? Me mostre um milagre que Abraão fez. Me mostre um milagre. Ele não fez milagre nenhum. Como é que ele é o pai da fé? Porque, apesar de todas as lutas da vida, apesar dele não saber para onde vai, apesar dele vir de uma cultura de ateus, ele crê em Deus e segue
para o invisível, obedecendo a Deus sem nenhum questionamento. Quantas vezes Deus apareceu a Abraão? A Bíblia diz que 6 vezes, porque ele constrói 6 altares. Ora, meu amigo, Deus apareceu a ele 6 vezes e ele seguiu a Deus por toda a vida com fidelidade. Hoje em dia, todo mundo quer que Deus apareça toda hora. Eles querem que todo culto haja uma manifestação sobrenatural, todo culto haja um enfermo andando, um surdo ouvindo, em todo culto haja língua estranha, haja poder, haja o céu descendo. Se não acontece isso, ele não fica firme. Eu costumo dizer que as pessoas hoje, pastor Edmar, são viciadas em orgasmos espirituais. Só que se você é casado, você sabe disso. Ninguém tem orgasmo a toda hora. Ninguém. Não é? Quando você casa, você tem 7 orgasmos numa noite. Depois você passa a ter 3 por semana, 2 por semana, 1 por semana, um de 15 em 15 dias, um de mês em mês, e já fica satisfeito. Não é? Agora tem gente que quer todo culto sentir uma coisa diferente. Você imagine se a gente vivesse de orgasmo. Você vai dirigindo o carro e de repente, orgasmo. Você está na igreja e de repente, impossível. Porque o casamento, a felicidade, a vida não é feita só de orgasmos, de alegrias. Ela é feita quando o marido traz o pão para casa, quando você lava a roupa, onde não acontece milagre nenhum. E quando você está feliz por estar vivo, porque estar vivo já é um milagre. Ter Deus presente, mesmo quando ele parece ausente, já é o maior de todos os milagres. Interessante que muitas pessoas não param para perceber que Deus continua agindo em pausas, né? Deus age em meio ao silêncio. Interessante que os salmos, uma grande parte dos salmos, eles são compostos e existe uma palavra lá que é Shelah, ou seja, pausa para reflexão, para meditação. A nossa vida, ela é feita de pausas. Na nossa relação com Deus existem pausas. Não que Deus não esteja presente, Deus está presente, mas me alegra muito ouvir a forma com que o senhor mencionou aqui, que as pessoas querem viver constantemente sentindo alguma coisa, sentindo arrepio. Se não sentiu arrepio, Deus não esteve presente. Se não houve um milagre visível, Deus não esteve presente. E não é bem assim. Existem milagres no silêncio. E Deus fala mesmo no silêncio. Os 400 anos de silêncio profético, muitas pessoas não param para perceber, mas durante esses 400 anos que Deus não falou profeticamente com o povo, Deus estava preparando o cenário para a vinda do Messias. Exato. Então, Deus atua mesmo no silêncio, mesmo nas pausas, nas intercessões da nossa vida. Deus fala nos hiatos da nossa vida, Deus está presente, manifestando-se poderosamente na nossa vida. Porque não é sentimento, não é por sentimento que nós devemos segui-lo, é escolha. Exato. Abraão, por exemplo, o senhor pontuou, Deus apareceu 6 vezes em toda a vida dele. E bastou, mas ele decidiu que seguiria ao Senhor. Exato. Você veja bem, Pedro. Todo mundo condena Pedro quando ele afunda ao andar sobre as águas. Mas veja bem, ele foi o único discípulo que andou sobre as águas. Quanto tempo? 10 segundos? 20 segundos no máximo. Não foi mais que isso. Mas, querido, 20 segundos que ele experimentou o impossível bastou para ele viver o resto da vida insatisfeito enquanto não experimentasse o impossível por inteiro. 20 segundos. E Deus não me apareceu muitas vezes, querido. Eu posso contar as vezes que Deus falou comigo assim, tete a tete, mas Deus tem falado comigo no dia a dia da vida. Eu costumo dizer que são janelas da alma. Quando Deus aparece a você em meio ao cotidiano da vida. Por exemplo, eu estava assistindo o filme Forrest Gump.
O Forrest Gump, ele ama uma moça chamada Jeannie. E ela, frustrada porque o pai abusava dela, vira uma viciada em droga e ela contrai AIDS. E ela está morrendo. Ela volta para casa, o Forrest Gump casa com ela. E aí eles vão andando por uma estradinha de terra, com os pés no chão e segurando os sapatos. Quando a Jeannie chega em frente à casa dela, onde o pai abusava dela, ela olha para a casa com raiva, joga um sapato na casa, joga outro sapato na casa, pega uma pedra no chão e joga na casa, outra pedra joga na casa, outra pedra joga na casa, até que ela cai no chão, sentada, e começa a chorar. O Forrest Gump ajoelha do lado dela na terra e diz assim: não existe na vida pedra bastante para a gente jogar nas coisas que nos magoam. É verdade. Não adianta jogar pedra, não é? Agora veja bem, por que eu estou contando isso? Porque Deus falou comigo quando eu assistia um filme. Deus está falando o tempo todo. A vida tem janelas da alma, onde Deus intervém. O grande problema, querido, é que nós estamos tão ocupados numa correria desenfreada, numa correria louca. Não largamos as redes sociais para nada. Trabalhamos, corremos atrás do pão de cada dia para pagar as contas. Que Deus está falando o tempo todo, mas nós não estamos ouvindo. Prova disso que Deus está falando o tempo todo, nesse exato momento, aonde quer que você esteja, qualquer hora quer que seja, Deus está falando com você. Agora mesmo. Com esse bate-papo, Deus está falando com você. Você que tem pensado, você que tem imaginado um Deus distante, Deus está aí agora, aonde você está, falando com você, através deste bate-papo. Por isso nós queremos encorajar você. Pense nisso, porque Deus, Ele quer estar presente na sua vida em todos os momentos, inclusive nos momentos que você pensa que Ele não está lá. A Bíblia ela é recheada de palavras, de versículos que demonstram o cuidado de Deus. Nós temos, inclusive, os Salmos de número 23, que eu acho fantástico. Os Salmos de número 23, ele demonstra claramente o cuidado de Deus para com todos os seus e para com todas as pessoas que o buscam, Deus está presente. E o salmista fala o seguinte: olha, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. De nada. Não preciso de nada. Não preciso de nada, porque Ele é suficiente para mim. Então, o salmista, no Salmo 23, ele é muito feliz quando, a partir de uma inspiração divina, ele escreve esse salmo, ele compõe esse salmo a partir de suas próprias experiências. A partir das suas dores. Das suas dores. Porque uma coisa linda da Bíblia, e dos Salmos principalmente, é que Deus poderia ter escrito na Bíblia somente os autos dos homens de Deus, só as suas vitórias, só as suas alegrias, só os seus momentos de comunhão e êxtase. No entanto, não. Deus mostra o Moisés vendo ele face a face e mostra o Moisés irado. Deus mostra um Davi que canta um salmo extraordinário como esse e ao mesmo tempo comete adultério com a mulher do vizinho, né? E manda até matar o marido para ficar com ela. Porque Deus não está presente só nos teus altos. Deus está presente nos baixios da vida. Quando eu estava aqui, eu estudei, fiz doutorado, fiquei 7 anos. Aí tinha que voltar para o Brasil. E aí me bateu um certo temor. Como é que eu vou viver no Brasil? Eu tinha largado tudo para vir para cá. Aí eu estava aqui, morando muito bem, tendo uma casa boa, ganhava muito bem, pregava para todo lado. E agora eu vou voltar ao Brasil, eu não tinha casa para morar, eu não tinha igreja para pastorear, eu não tinha salário para ganhar, e me bateu um certo apavoramento. Aí eu fui num culto. Chegando no culto, o pastor, ao ler a Bíblia, ele leu o Salmo 77.
E aí diz assim, ó, será que Deus encolheu a sua mão? E a resposta é não. Será que Ele não nos abençoou no passado e não vai nos abençoar no presente? E a resposta é sim. Será que Deus esqueceu de ser misericordioso? A sua bondade mudou? Não. Deus abre porta aonde não existe porta e faz caminho aonde não existe caminho. Aquele salmo, pastor Edmar, entrou na minha alma e me deu uma paz, um consolo. Sabe, ó, Deus cuidou de mim para vir para cá, vai cuidar de mim para ir para lá. E Deus fez isso, né? Chegou lá, abriu as portas do meu ministério, eu escrevi os livros, eu fiquei conhecido, eu preguei em tudo quanto é congresso que existe no Brasil, porque a mão de Deus não encolheu. Não importa a luta que você está passando, não importa a dor, não cultive a ansiedade, porque cultivar a ansiedade é enfrentar dificuldades com a força do desespero e não com o poder da esperança. Falando sobre esperança e consolo, conforto, cuidado de Deus, eu carrego comigo um versículo que nós encontramos em um pequeno livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7, que diz assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece quem nele confia. Eu gosto desse verso por alguns motivos, e um dos motivos é a segurança que eu posso ter em Deus como sendo o meu forte. E quando eu penso em forte, eu viajo no tempo, nos filmes onde os soldados nos filmes do faroeste, os soldados, as pessoas, né, Ficavam encastelados, né? Ficavam encastelados com medo dos índios, né? É um lugar de proteção. Querido, Deus é um lugar de proteção mesmo quando tudo está parado, mesmo quando tudo está quieto. Deus está presente, te guardando, protegendo. E olha, outra coisa que me chama muita atenção nesse verso e nessa realidade de esperança e consolo de Deus é que Ele conhece quem nele confia. E não é aquela confiança circunstancial. Eu confio porque está tudo bem, eu confio porque ele abriu uma porta. Não, é a confiança ainda que eu não veja. Isso é fé. E há um verso também que diz que assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo da asa, assim o Senhor nos protege. Não sei se você viu, houve um incêndio em Los Angeles lá, né, e queimou aquelas casas todas e queimou a fazenda. Saiu até no Jornal Nacional no Brasil. E aí o dono da fazenda foi caminhando pela fazenda, vendo aquela desolação, tudo queimado, ele perdeu tudo. E aí ele entrou no celeiro da fazenda, que estava queimado, e viu uma galinha morta, queimada. Aí ele chegou perto e falou, coitada, morreu queimada. E deu um chute nela. Quando ele chutou, debaixo dela saíram 6 pintinhos. Ela morreu protegendo os pintinhos. Deus assim morreu para proteger você. Deu a vida na cruz do Calvário para fazer você feliz e proteger debaixo das suas mãos, debaixo das suas asas. Você que está talvez desesperado, angustiado, triste. Quem sabe não dormiu bem esta noite? Quem sabe? E você está perguntando por quê, por quê, por quê? Uma mulher da minha igreja me perguntou a mesma questão. Pastor, quando eu chegar no céu, eu quero saber por quê. Por que meu filho fez isso? Por que meu marido me abandonou? Por quê, por quê, por quê? E eu respondi para ela, minha querida irmã, se a senhora chegar no céu e tiver algum porquê, a senhora não está no céu. Porque no céu não existe porquês. No céu só existe resposta. Deus é a resposta. Amém, amém. Isso mesmo. É interessante, né, que as pessoas buscam respostas e Deus só consegue dar da sua própria essência. Deus não dá outra coisa.
O que A Deus mais essência quer é Ele mesmo. a natureza. Deus reparte de sua própria natureza como ser. Por mais que a gente tente, por mais pessoas às vezes revoltadas com a vida, pessoas que estejam brigando com a vida, brigando consigo mesmo, brigando com a família, brigando com tudo, ah, querendo colocar Deus no canto da parede, a única coisa que Deus sabe dar é da sua própria essência. E esse verso, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu. Ele doou-se de si mesmo. E há um outro verso também, Mateus capítulo 6, verso 26, diz assim, que nós, para nós percebermos Deus repartir a sua própria natureza, quando nós nos ocupamos de tanta coisa na vida, preocupamos, para eu ser feliz eu preciso disso, para eu ser feliz eu tenho que ter aquilo, para eu ser feliz eu tenho que ter aquilo outro. Eu só vou conseguir feliz se eu tiver os trem. Porque se eu não tiver os trem, eu não sou feliz. Olha só o que diz. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Você lembra daquela passagem quando Jesus vai curar um homem e Jesus então cospe e coloca saliva, né? Eu nunca entendi isso. Aí um dia assistindo o Chicago PD, né? Que é um filme policial, Sim. Todas as vezes que eles querem descobrir o DNA do assassino ou alguém, eles pegam um cotonete e passam na saliva, porque o DNA mais puro de uma pessoa está na saliva. Então Jesus, ao tocar na saliva dele e dar ao doente e curá-lo, Jesus passou o DNA dele, a sua própria essência, o DNA do milagre, da cura, da vitória, o DNA sobrenatural, o DNA do céu. Jesus já nos deu a sua própria essência, como o pastor acabou de falar. Você não precisa sofrer. E mesmo em meio ao sofrimento, você vai glorificar e bendizer a Deus. A Bíblia diz, foi bom passar pela luta, porque eu aprendi em todas as lutas da minha vida, se eu tiver que se passar, eu passaria todas novamente, porque o homem que eu me tornei por causa das lutas que passei. Todos nós passamos por dificuldades. Quando as pessoas, eu costumo falar muito assim, pastor Silmar, que as pessoas às vezes veem a glória, mas não conhecem a história. Verdade. E é interessante quando você vê alguém, eu sempre gosto de conhecer a história, porque a história que vai mostrar exatamente o que forjou aquele que está em glória. E o homem está sempre buscando pelo elo perdido. E dentro desse contexto de compartilhar DNA, na criação, Deus já compartilhou do seu próprio DNA quando assoprou nas narinas do homem o ruar, né, o fôlego de vida, né, a sua própria natureza. Então, nós não precisamos ficar desesperados, ainda que venhamos desesperar, nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Tem um texto de Davi que ele foge de Saul. E ele vai para Gate. Gate era a cidade que era a capital da Filistia. E ele foge de Saul e vai para a casa do inimigo pior ainda. E a Bíblia diz que ainda levou a espada de Golias que ele tinha morto. Imagina. Aí lá eles colocam ele na prisão. Aí ele fala que está infeliz, que está chorando, que está angustiado, que está em depressão, que está em tremedal de lama, em poços de angústia. Mas ele diz assim, quando estou chorando, eu coloco as minhas lágrimas no odre de Deus. Odre é o lugar onde fica o vinho. Então, eu tenho até um livro escrito sobre isso, transformando lágrimas em vinho. Né? Que traz alegria, que traz embriaguez. Deus transforma lágrimas em vinho. Deus transforma angústia em paz. Deus transforma. Eu tenho vivido isso a vida toda. Quando meu primeiro filho morreu, quando meu pai morreu, eu pude cantar com meu pai.
Quando minha esposa estava no hospital, na UTI, eu pude chegar para ela e dizer: eu te recebo, na doença ou na saúde, para te amar e querer até que a morte nos separe. Ninguém fala isso no momento de angústia, querido, de si próprio. Somente alguém que conhece e anda com Deus pode experimentar paz em meio à dor. E ela existe. A dor existe para todos nós. A dor não é terminal. Os processos não são terminais. Processos são trampolins de Deus na nossa vida para nós chegarmos aonde Ele quer. A dor não é um mal. A dor, ela sinaliza que você está com mal. É como febre. Febre não é doença. Febre é um sinal que você está doente. Você precisa ver isso. Eu estava assistindo outro filme com Anthony Quinn. E nesse filme ele fazia papel de um esquimó. E você sabe, para o esquimó, a coisa mais importante são os cachorros. Ele empresta a mulher, mas não empresta o cachorro. Porque ele precisa dele para sobreviver. Aí ele vai andando por cima de um gelo e o colega dele também por cima do gelo. E o gelo abre. E então o trenó do colega entra água dentro. E aí ele segura o trenó para não perder os cachorros. E o Anthony Quinn vem, corta o trenó, vai embora para o fundo da água e salva os cachorros. Só que o amigo, por ficar com a mão dentro d'água, ela ficou preta por causa do frio, hipotermia. Aí o Anthony Quinn vai, pega um dos cachorros, corta a barriga, enfia as mãos do amigo dentro para esquentar, e o amigo grita: "Tá doendo! Tá doendo!" E o Anthony Quinn fala: se tá doendo é porque ainda existe vida, porque só a morte não dói. Tá doendo, querido, é porque você está vivo. Tá doendo é porque ainda há esperança, porque se não doesse mais, você estava morto por dentro. Não existia mais nenhuma esperança no seu coração de mudar. Quando você aceita o caos como final, você morreu por dentro, mesmo estando vivo, porque tem gente que morreu com 30 anos e só vai ser enterrado com 70. Morreu aqui dentro. Morte de alma. Pense nisso. Eu não sei onde você se encontra na sua trajetória de vida, mas se você perceber tudo aquilo que está sendo compartilhado devocionalmente do coração para o seu coração, tenho plena convicção de que a sua vida vai receber muito valor e vai poder agregar muito à sua vida. Uma coisa interessante, todos nós enfrentamos dificuldades. Claro. Eu tenho aí as minhas dificuldades ao longo dos anos. E recentemente também recebemos uma notícia, estamos trabalhando para discernir, para entender bem um diagnóstico de um dos meus filhos. E para nós, a princípio, foi chocante. E os médicos não conseguiram diagnosticar, mas nós estamos fazendo o que nós devemos fazer. Correndo atrás para entender e deixando o resultado com Deus. Porque os médicos, eles têm diagnóstico, mas Deus tem prognóstico. Os médicos conseguem diagnosticar algo. E a gente não pode fazer vista grossa para os diagnósticos médicos, mas nós precisamos ter paz e entender qual que é o prognóstico de Deus. E Deus, ele tem um plano, Deus tem um projeto para cada vida, para cada pessoa. E nós precisamos simplesmente adequarmos a esse projeto. Nós vamos entendê-los completamente todos os dias, a todo momento? Não, tem momentos que nós, ainda que sejamos pastores, as pessoas dizem: não, é porque você é pastor. Não. Não é porque a gente é pastor que a gente tirou ou tira tudo de letra. Não. Por isso que eu disse, a gente vê a glória, mas não conhece a história. Nós sofremos os mesmos embates, as mesmas adversidades que qualquer pessoa. Mas nós aprendemos com a dor, nós aprendemos nos momentos de dificuldade a depender e a contar com Deus. E mesmo assim, sabendo que nós devemos contar com Deus, devemos correr para Deus,
Às vezes dói tanto que você fica meio fora de centro, você fica meio fora de órbita, e é justamente estar fora de órbita que você reconhece que não tem outro lugar para você Verdade. ir senão para o Em Senhor. Lucas 24, Jesus fala da grande crise que vai haver no fim dos tempos, que é a pior crise de todas. E ele nos ensina como agir. Primeiro, ele diga assim, ó, não se deixe enganar. O nosso sentimento nos engana. Coração do homem enganoso. As pessoas, o coração, as circunstâncias. Não se deixe enganar. Segunda coisa que ele fala, não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou contigo. Terceira coisa que ele fala, quando isso acontecer, não se preocupe. Não se preocupe. Deus vai estar agindo. Quarta coisa que ele fala, persevera. Não desiste. Continue em frente. E quinta coisa que ele fala, nem o fio da sua cabeça vai cair, nem o fio. Quer dizer, Deus vai cuidar de tudo. E por isso ele fala assim, ó, isso ainda não é o fim. Interessante que nem um fio cai da sua cabeça se não for pela vontade de Deus. Eu estou tranquilo. Todos os que foram foi pela vontade dele. Claro, não cai Agora, mesmo. detalhe, Filipenses, Paulo quando escreve a carta dele aos Filipenses, e ele fala o seguinte, não estejais inquietos por coisa alguma, né? Antes, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. É verdade. Eu gosto de fazer uma ilustração seguinte, ó, eu sou fraco. Aí eu pego uma folha, né, um pedacinho de papel, e ó, o diabo pode amassar você. Eu jogo no chão, piso. Aí eu pego uma Bíblia bem grande, grossa. Aqui está Jesus. Aí eu boto a folha dentro. Você desaparece. Né? Eu não posso. Se eu jogar a folha, eu não chego em quem está à minha frente. Mas quando eu coloco ela dentro da Bíblia, eu jogo a Bíblia, ela chega. Ela chega. Então, você está em Cristo Jesus. A Bíblia diz guardará. Quando diz guardará, o sentido é vai envelopar, vai embrulhar, vai envolver você com a paz que excede todo entendimento em Cristo. Coisa linda. Eu uso uma expressão assim, se nós estivermos em Cristo, guardados em Deus, mal algum vai chegar à nossa terra. Não. A paz, interessante que a paz, ela é aquilo que rege. Né? Paz não significa irresponsabilidade, mas paz é algo que Deus coloca, é um estado de espírito, um estado de alma que Deus nos dá face diante das circunstâncias que batem E à nossa você que porta. me escuta, pense bem, nenhuma tempestade, por pior que seja, por mais perigosa que seja, por maior que seja, pode afundar o mais pequenino dos barcos, a não ser que essa tempestade entre dentro dele. Por que eu tenho tido vitória toda a minha vida? Porque eu nunca permiti que as tempestades em volta de mim entrassem aqui dentro. Eu sempre deixei tempestade do lado de fora. Quando meu filho ficou com câncer, minha esposa disse, olha, o casamento da nossa filha está perto, vamos cancelar, falta só um mês. Falei, de jeito nenhum. Davi, quando passou por tribulação, ele disse assim, eu não morrerei, antes viverei. Nós vamos viver, nós vamos continuar a vida, nós vamos continuar em frente. E Deus fez um milagre, curou meu filho e tudo ficou bem. Fantástico. Quando a gente olha para a palavra de Deus e embasa o nosso caminhar na palavra de Deus, é receita para não dar errado. E olha, quando nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade de vida, ansiedade da segunda-feira, ansiedade do domingo, ansiedade de vida, quando nós lançamos sobre Ele
toda a nossa ansiedade, nós vamos aprender a descansar nele. Tertenbaum, que é uma mulher extraordinária, escreveu vários livros, ela diz o seguinte: preocupação é você ficar ocupado fazendo absolutamente nada. Ficar preocupado é não fazer nada. Ficar preocupado é você sofrer antes da hora. É você viver debaixo de um peso, sem nenhuma necessidade. Entregue tudo ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Fantástico, fantástico. Pense em tudo aquilo que você ouviu aqui nesse bate-papo. Vale a pena. Você vai me agradecer depois, a olhar para trás e saber que no momento de angústia, no momento de lágrimas, no momento de muita dor, você não tinha lugar nenhum horizontalmente para olhar. Você só pôde olhar para cima e clamar e contar com o Senhor. Pastor Silmar, que alegria poder conversar com o Senhor uma vez mais. Uma alegria. Honrado mesmo por esse bate-papo e poder agregar valor a tantos. Obrigado pela oportunidade. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente no seu ministério, sua família, tudo aquilo que você faz, que Deus possa continuar abençoando. E qual a sua última palavra para esse pessoal pensar nisso? Ainda diz a Bíblia que teu pai ou tua mãe te desampararem. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, eu, o Senhor, diz ele, nunca me esquecerei de ti. Pense nisso. Muito obrigado e lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Saiba, ele tem cuidado de você. Pense nisso. Até a próxima. Pastor Leidmar aqui e até lá.